Pessoal, quero contar também que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, está proibida de entrar nos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o motivo da proibição é por envolvimento dela em corrupção significativamente grande durante o período em que Kirchner esteve no cargo público. Essa decisão também afeta o ex-ministro do Planejamento argentino, que é o Júlio Miguel Devido. Conta aí pra gente, Gustavo Segré, como é que isso bateu para as autoridades e para quem é contra ou se opõe a Cristina Kirchner na Argentina? Está comemorando, grande parte da sociedade está comemorando. Devemos lembrar, ela fez um hotel, e eu comentei isso algum tempo atrás, vale a pena relembrar, em que ela justificava os recursos, estava a 200 quilômetros do aeroporto mais próximo, e ela justificava os recursos em que nesse hotel se hospedavam as tripulações das aerolíneas argentinas. E foi fácil descobrir quantos croissants, medialunas, comprava para tanta gente, quantos sabonetes, e aí eles esqueceram de fazer o cálculo. Ela foi sentenciada a 6 anos de prisão, foi ratificada em segunda instância, perdeu os direitos eleitorais, mas isso pode ser apelado, e essa sanção inclui aos filhos Máximo Kirchner, deputado federal, e a Florencia Kirchner, uma faz nada da vida, que quando foi uma busca e apreensão numa caixa de segurança, tinha 5 milhões de dólares. Nunca trabalhou na vida. Então você vê que a justiça, mesmo que na Argentina, eu seria um pouco mais amplo. Na região, tende a perdoar, esquecer, apagar, anular processos e tal. Os Estados Unidos, nesse caso, como esses processos não foram anulados nos Estados Unidos, aí aparece a sanção. Então, pode ser que venha alguma notícia por aí para aqueles que foram corruptos no passado e que mesmo tendo apagados os processos aqui, nos Estados Unidos ainda não foram apagados não, e o CEP continua válido. Entendi, Segré. O Segré fazendo as relações aí com coisas que já aconteceram aqui no nosso Brasil. Fala, seu Fábio Piperno, como é que você avalia essa decisão de Donald Trump do governo americano? Inclusive, tem investigações lá agora também sobre histórias envolvendo criptomoedas, criptogolpes. Agora, eu diria para você o seguinte, ela está condenada numa corte americana. Então, obviamente, eu acho que ela não tem o que fazer lá nos Estados Unidos. Acho que não, ela não tem que ir para lá. Né? Vai poder comprar blusinhas, né? Não vai poder comprar blusinha em Miami, em Orlando e tal. É exatamente o contrário do deputado Dudu Fujão, que ele prefere estar lá do que estar aqui. Eu acho que não muda muito a vida dela. Fala. Olha, eu vejo que muda sim a vida de muitos políticos, autoridades, empresários que não podem mais ir aos Estados Unidos. Porque não é simplesmente uma questão de turismo. Muitas pessoas têm investimentos e têm negócios nos Estados Unidos. Então isso acaba prejudicando os seus negócios. Sem contar que você colocou ali um carimbo, né, de que você não pode entrar na maior democracia do planeta. E isso acaba pegando muito mal. Fale, seu Zé Maria. Pois é, seu Evandro, olha, eu gosto de contar assim para uma experiência geral, o que eu vi acontecer, que eu acompanhei, é o Fernando Gabeira. Ele participou de um sequestro de um embaixador norte-americano aqui, né, durante o regime militar. Enfim, ele foi considerado terrorista pelos Estados Unidos. Tá, o tempo passou, ele foi anistiado aqui, voltou e tal. E aí ele foi eleito deputado federal e ele foi indicado pelo Congresso Nacional para ir à reunião da ONU. E os Estados Unidos avisaram, se o Gabeira aparecer aqui, ele será preso. E aí houve toda uma movimentação, veja bem, o apoio inteiro do Congresso, né? E naquela época não tinha essa tensão toda. O Sarney, que era adversário, e o Gabeira criticava o Sarney como presidente fez toda uma... presidente do Congresso na época, fez toda uma movimentação, usou suas articulações políticas, que ele sempre gostou muito de política internacional, e não pôde. Se o Gabeira pisar aqui, mesmo que seja para a reunião da ONU, que é uma área, e foi o argumento do Sarney, uma área internacional, seria uma área internacionalizada, não pôde. Então, os Estados Unidos têm esses critérios, que não é do governo Trump, é um critério deles, né? De não permitir certos
acesso a certas pessoas. Então, eu acho que é uma decisão que não é contra uma ex-presidente da Argentina, mas critérios norte-americanos. Ô, Segré, o governo Milei está explorando de alguma forma esse fato agora? Não me parece, não tem muito para fazer, está com problemas que ele precisa resolver. Simplesmente o reforçar que a corrupção, mesmo que possa ser apagada no país de origem, muitas vezes tem outros países que não esquecem tão rápido. Tem a ver com isso. Em relação ao que o Piperno mencionava, tentando tirar uma casquinha do Milei pela criptomoeda, vai ser investigado e provavelmente não se chega a nada. Se se chegasse a alguma conclusão, provavelmente também o Milei deverá ser confrontado e eventualmente proibido de entrar. Aqui não tem corrupto bom e corrupto mau. O corrupto é ruim em todos os casos, não interessa a ideologia, Piperno. Então, busca outro exemplo que esse não cola. Não cola? Opa, se cola, porque é o seguinte, como é que não vai ser encontrado nada se o cara lá tem as digitais dele? Se existe uma coisa nesse processo, são as digitais do Milei. Por que elas estavam lá, a gente pode inclusive discutir. Mas sim, o presidente da Argentina, ele está sendo investigado porque tem mais do que as digitais. Tem, inclusive, né, um post dele, pedidos dele, solicitando, sugerindo que essas pessoas embarcassem nesse golpe todo, né? Não, mas, Piperno, tem que ser criterioso. Você é uma pessoa responsável com a informação. Claro que sim. Ele não comprou. Um caso de corrupção seria se ele comprasse e se beneficiasse com isso. Ele pode ter sido idiota em colocar o link. Se não tivesse colocado o link, tá. Mas a justiça vai investigar. Não tem sentido a gente tomar partido para um lado ou para o outro. Eu considero que foi errado. Mas uma coisa é diferente. Uma coisa é ele se beneficiou, aí não tem caso de corrupção. Pode ser outro delito, eventualmente, se tivesse tipificado no Código Penal. Agora, você me falar que por colocar uma coisa dessa, o cara é corrupto, quando tem mais de, 124 arrependidos, me parece, que denunciaram que tinha muito corrupto e a justiça foi apagando um a um, eu acho que seria melhor trocarmos de assunto, senão não vai ficar coerente. Como é que eu vou isentar alguém que fez parte, sim, de um golpe que causou prejuízo a tanta gente? Quem é que garante que ele... Peraí, vamos lá. Então, quem é que garante que ele não teve lucro algum nisso? O mensalão existiu, o petrolão existiu ou é coisa da minha cabeça? Diga isso, me responde, por favor. O mensalão... mas escuta, a justiça brasileira puniu um monte de gente por conta do mensalão. Isso. E o petrolão? Existiu. E o petrolão? Não teve um monte de gente punida também? Mas mas agora não tem ninguém que está punido por nada. Até porque as penas acabam. Agora, para ter gente punida, tem que iniciar um processo, que é o que está acontecendo com o Milei. Sem contar que o Milei... Pode iniciar processo de quem for. Tem que iniciar. Eu acho que a justiça tem que interceder e tem que verificar. Mas, Piperno, tem que colocar sempre na mesma balança, senão fica muito explícito. Não, a balança é o seguinte... Do outro lado do outro lado já teve gente... Do outro lado teve gente que foi processado, condenado e cumpriu pena. Teve gente que foi preso e cumpriu pena. No caso da Argentina, já tem a denúncia, até porque existe uma prova material de que houve, no mínimo, uma sugestão de um governante. Agora, Langani, você acha que Donald Trump, por exemplo, aplicaria, ou a justiça americana, enfim, o governo americano aplicaria essa mesma medida a alguém que seja um aliado ideológico, digamos? Eu acredito que essas coisas acabam pesando, sim. No mundo real, é claro que é difícil a gente separar a questão técnico-jurídica, Evandro, das questões políticas. Então, é claro que, se for alguém que não seja aliado de Donald Trump e que não tenha a sua simpatia, é claro que ter o visto negado pode pesar para essa pessoa, sim. Arremate aí, Zé. Esse tipo de procedimento, ele interfere na vida pessoal e na vida ampla, na vida política da pessoa. Hoje, qualquer pessoa que esteja assim, num certo nível, não eu, né, mas no nível do Evandro para cima, tem casa nos Estados Unidos, tem empresa nos Estados Unidos, né? E diante dessa impossibilidade de entrar no país, aí complica muito a vida pessoal. Então, sua casa lá em Boca Raton pode ficar vazia. Zé, ele pega no meu pé, né? Eu ouvi de uma fonte aí forte de Brasília que o pessoal aí, autoridades, todos dos três poderes, morrem de medo de terem o visto
negado para os Estados Unidos exatamente por conta Por disso. isso. Tem gente com escritório na Brickell que pode ter problema se tirassem o visto, viu? Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não faço parte dessa lista que teme, sequer porque tenho. Então não há o que temer o que não se tem.